bem, gente. Vamos falar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Tá? Então, o derramamento do Espírito, a profecia de João Batista. Nós vamos pegar nos evangelhos sinóticos. Então, a gente vai ver que em Mateus 3,11, por exemplo, está dito: eu vos batizo em água em sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é muito mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar os seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tá certo? E Marcos, no capítulo 1, versículos 7 e 8, vem dizendo que depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar as correias do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Em Lucas 3, no versículo 16, está dito assim: eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Então, a promessa de Jesus sobre o Paráclito também está em João no capítulo 14, nos versículos 16 e 17. E está lá dizendo assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pôde conhecer, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Espírito Santo em nós, certo? Então, a pessoa do Espírito Santo, conforme o catecismo, da Igreja Católica. Então, tem a parte, você sabe que é dividido, Então, uma das partes do catecismo está dizendo: creio no Espírito Santo. Então, nos parágrafos 683, está dizendo assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Isso aí mesmo está em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 3. No parágrafo 684, está dito que o Espírito Santo, pela sua graça, é o primeiro no despertar da nossa fé, e na vida nova que consiste em conhecer o Pai e aquele que ele enviou, Jesus Cristo. Mas, no entanto, ele é o último na revelação das pessoas da Santíssima Trindade. São Gregório de Nazianzo, um grande teólogo, ele diz, explicando, que o Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai e mais obscuramente o Filho. E dizendo também que o Novo Testamento manifestou o Filho e fez entrever a divindade do Espírito. Agora, porém, o próprio Espírito vive conosco e manifesta-se a nós mais abertamente. Então, com efeito, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, não era prudente proclamar abertamente o Filho. E quando a divindade do Filho ainda não era admitida, não era prudente acrescentar o Espírito Santo como um fardo suplementar, para empregar uma expressão um tanto ousada, por avanços e progressões de glória em glória, que a luz da Trindade brilhará em mais esplendorosas claridades. Lindo esse parágrafo 684 do Catecismo, certo? No parágrafo 689 está dizendo assim: aquele que o Pai enviou aos nossos corações, o Espírito de seu Filho, é realmente Deus. Consubstancial ao Pai e ao Filho, é dele inseparável.
tornou-se na vida íntima da Trindade como um seu dom de amor pelo mundo. Mas ao adorar a Santíssima Trindade, vivificante, consubstancial e indivisível, a fé da Igreja professa também a distinção das pessoas. Quando o Pai enviou o seu Verbo, envia sempre o seu Espírito. Então, uma missão conjunta na qual o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis. Sem dúvida, é Cristo quem aparece. Ele é que é a imagem visível do Deus invisível. Mas é o Espírito Santo que o revela. Procure depois ler esse parágrafo 689 do Catecismo. E também o parágrafo 691. O 691 está dizendo assim: Espírito Santo, este é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A Igreja o recebeu do Senhor, professa no batismo dos nossos filhos. O termo Espírito traduz o termo hebraico, ruá, Espírito Santo, sopro, sopro de Deus. Então, vamos ainda nesse conhecimento do Espírito Santo, falar aqui sobre as várias denominações que ele recebe, tais como, por exemplo, Paráclito, o Espírito da Verdade, o Espírito da Promessa, da Adoção, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito da Glória, certo? E quanto aos símbolos, o Espírito Santo tem os seguintes símbolos, tudo já aceito pela Igreja, água, unção, fogo, nuvem, luz, selo, mão, dedo de Deus, pomba, água viva, tá certo? Coisas do Espírito Santo. Então, versículos bíblicos sobre o valor do Espírito Santo em nossa vida. Aonde você pode encontrar isso na nossa Bíblia? Então, por exemplo, é por meio do Espírito Santo que alcançamos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em João 6,44 está dito: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E esse alguém é o Espírito Santo. Outro versículo que mostra assim: o Espírito Santo convence o pecador de seus pecados. Está em João 16, no versículo 8. Então está dito assim: quando ele vier, ele, Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós somos convencidos que somos pecadores pelo Espírito Santo. Terceiro, é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender as coisas de Deus. Leia 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, está dizendo: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Não é uma coisa que você vai pela razão, é espiritualmente pela fé. Depois, o Espírito Santo vive dentro de nós. Você sabia mesmo? Você toma posse disso? Então, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, está dizendo lá: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos de Deus, Espírito Santo, habita em nós. Depois, um versículo bíblico para nos lembrar que o Espírito Santo nos dá poder sobre o mal. Isso vai estar em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, dizendo que: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E assim, para a gente encerrar essa parte desses versículos que falam desse poder, essa coisa do Espírito Santo em nós, essa interação conosco,
Está dizendo, o Espírito Santo intercede pelos filhos de Deus. Romanos 8, no versículo 26, está dizendo, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Né? Então, quando você não estiver diante de Deus Santíssimo, do Altíssimo Jesus Cristo, se você não tiver palavras, ore em línguas. É o próprio Espírito Santo comunicando o seu clamor, a sua súplica. Está bem? Está bem mesmo. Eu queria, assim, falar um pouco de uma outra conclusão. Eu, naquele primeiro momento, na primeira formação, eu falei sobre Veni Creator. Aqui eu quero falar do Veni Creator, Veni Criador, né? Essa composição foi de Rabban Mauro, né? Um alemão natural de Mungússia, né? Hoje é uma cidadezinha imensa, uma cidadezinha não, assim, uma super cidade, né? Muito importante na Alemanha. E ela foi composta, assim, esse hino foi composto no século IX, né? Em mais ou menos 800 e pouco. Esse Rabban Mauro é um frade beneditino, certo? Então o que é que diz ele? Vem Espírito Criador, visita o Espírito dos que são teus, enche de graça e de esplendor os corações que tu mesmo criaste. Nós te chamamos o defensor, dom de Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, amor e unção da graça. Tu nos ofereces os 7 dons, tu és o dedo da mão de Deus, a verídica promessa do Pai, tu inspiras nossa voz, abrasa-nos em tua luz e enche os nossos corações. O que é fragilidade em nosso corpo, revigora com teu vigor. Afasta para longe de nós o inimigo, desde agora dá-nos a paz. Sê nosso guia, nosso caminho para que possamos evitar o mal. Dá que conheçamos o Pai, revela-nos o Filho, tu és o Espírito do Pai e do Filho, que sempre creiamos em ti. Tá certo? É muito lindo isso aí. Você vai ver isso aí na tela, certo? Vamos falar agora do primeiro Pentecostes. Primeiramente, vamos dar aqui os antecedentes bíblicos. Os primeiros Pentecostes, já ainda no Antigo Testamento. Então, entre os antecedentes bíblicos, a gente tem aquela passagem de Números, no capítulo 11, versículo de 1 a 30, que tem o Eldad e Medad, né, que ficaram no acampamento lá, profetizando em línguas lá, e veio Josué e falar para Moisés, olha, não é permitido, e Moisés disse, quisera que todos, né, profetizassem. Bem? Um outro antecedente do Antigo Testamento está em Isaías, no capítulo 6, versículo 8, né? Onde Deus pergunta, quem enviarei eu? Quem irá por nós? Certo? Uma outra, em Ezequiel 2, no versículo 2. Ezequiel teve uma experiência com o Espírito Santo, né? E nessa passagem ele está dizendo, entrou o Espírito em mim e me fez ficar de pé. Está vendo? Um outro antecedente bíblico, desse Pentecostes do Antigo Testamento, está em Miqueias, no capítulo 3, no versículo 8, onde ele diz assim, eu, porém, estou cheio da força do Espírito Santo, né? De justiça e de coragem. Mas nesse primeiro Pentecoste também teve promessas de Deus, né? Como, por exemplo, a promessa que está escrita em Ezequiel, no capítulo 11, no versículo 19. É muito conhecida nossa, né? Eu os lhe darei um só coração e os animarei com um espírito novo. Né?
No mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 25 e 27, lá dizendo aquela coisa que a gente também já conhece bastante. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de vossas imundícias. Quer ver outra promessa de Deus, ainda com relação ao primeiro Pentecostes no Antigo Testamento? E Ezequiel 37, no versículo 9 e 10, assim, profetiza ao Espírito, aquele negócio dos ossos secos, né? Profetiza ao Espírito, disse-me o Senhor, profetiza, filho do homem. Né? Em Joel 3:1 também uma passagem muito conhecida de nós carismáticos, né? Depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. E no Atos 1, no versículo 8 diz, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Aí já foi Jesus ressuscitado e disse isso. Tá? E quanto ao Pentecostes atual? Quais são os antecedentes bíblicos desse nosso atual Pentecostes, né? Já a partir desse Novo Testamento? Os antecedentes são esses. Em Atos 2, de 1 a 41, está lá relatado todo o dia de Pentecostes, o contexto em que aquilo aconteceu, né? O pós-Pentecostes. Então, vamos às promessas de Deus, já nesse novo Pentecostes, né? Vocês vão tomar conhecimento da oração, por exemplo, e a ação da freira, hoje beata Helena Guerra, né? Uma religiosa italiana, né? Professora, e também foi fundadora da congregação das Irmãs Oblatas do Espírito Santo. Né? Ela foi beatificada pelo Papa João XXIII, né? No dia 26 de abril de 1959. Então, essa Helena Guerra foi uma das pessoas que ela insistiu com os papas sobre o conhecimento, sobre a igreja dar importância ao Espírito Santo. Né? Torná-lo mais conhecido, uma coisa mais assim, do conhecimento dos católicos. Então, ela, por exemplo, ela nasceu em 1835, né, em Lucca, uma cidadezinha da Itália, e já morreu em 1914. Né? Pois bem, essa Helena Guerra é padroeira, inclusive, da renovação carismática católica. É importantíssimo, foi dela, né? E ela, veja bem, ela foi professora da Galgani, né? Essa Galgani vocês vão ouvir falar muito dela ainda. Nós temos também as moções do Espírito Santo, que foram em Leão 13, né? Em 9 de maio de 1897, o Papa Leão XIII publicou a encíclica, né? Divino Illud Munus. Né? Quando ele escreveu isso, ele lamentava que o Espírito Santo fosse pouco conhecido e apreciado. Né? Ele concitava o povo, ou seja, chamava o povo assim a uma devoção no Espírito. Então a leitura, sermões e livros sobre esse documento influenciaram muitas pessoas. Estimulava também importantes estudos sobre o papel do Espírito Santo na igreja. Esse Leão XIII foi um dos que recebeu cartas da Helena Guerra, conversou com ela, né, sobre essa necessidade de se ter mais conhecimento do Espírito Santo. João 23, o nosso Papa Alegre, né? O João 23, assim, ele estava consciente de que a igreja necessitava de um novo Pentecostes. Né? Uma certa feita, o cardeal Suines, né? Acho que é isso, ele dizia, agora olhando para trás, podemos dizer que o Concílio Vaticano II, né? Indicando a sua fé no carisma, fez um
um gesto profético, né? E preparou os católicos para acolher a renovação carismática católica que está se espalhando por todos os 5 continentes, né? Então, vamos também mencionar aqui a ação do Espírito Santo no Concílio Vaticano II. Né? Não vou entrar bem nos detalhes aqui do Concílio Vaticano II, porque senão fica muito extenso, mas é claro que houve uma ação do Espírito Santo no Concílio Vaticano II. E qualifica assim como o Concílio do Espírito Santo, dizendo assim que o Vaticano II foi um verdadeiro Pentecostes, como João 23 havia ardentemente pedido. Né? E embora assim, a dimensão carismática jamais deixasse de existir na realidade e na consciência eclesial, sobretudo numa das constituições chamada Lumen Gentium, no primeiro capítulo, o Vaticano II torna manifesta, né, esta realidade, né? Não como alguma coisa secundária, mas como fundamental mesmo. Então, segundo essa Constituição, a Igreja é intrinsecamente carismática. Né? Então, o Vaticano II foi, sem dúvida, o cumprimento da grande profecia de Helena Guerra. Olha como as coisas se cumprem, né? Falando em cumprimento de promessa, nos anos 60, por exemplo, o Espírito Santo preparou o cursilho da cristandade. Acho que as pessoas mais jovens talvez nunca tenham ouvido falar do cursilho da cristandade, mas foi dali que saíram muitos líderes, inclusive os carismáticos, né? E saíram justamente para pavimentar essa estrada para a renovação carismática e todo o movimento carismático, né? Então as primeiras ocorrências se deram assim mesmo a partir de 1965, com a manifestação da oração em línguas, né? Então, do cursilho vieram esses líderes e em Duquesne, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 18 de fevereiro de 1967, né? E já nós vamos falar sobre o nascimento da renovação carismática a partir desse retiro, né? É um cumprimento também, né? Outro cumprimento dessa promessa acontece no Brasil em junho de 1969, na cidade de Campinas, né? Padre Haroldo Hahn, né, foi quem deu o pontapé inicial. Aí depois isso aí se passou para Campo Grande, Mato Grosso e no Amazonas, né? E depois, na esteira disso tudo, veio o padre Jonas Abib, que hoje todos sabem a Canção Nova, né? E o padre Eduardo Douglas, né? Que a gente conhece pela televisão do século XXI, tá certo? E a gente sabe também que no cumprimento dessa promessa, o primeiro congresso carismático aconteceu em 1974, em Itaici, no estado do Espírito Santo. Então, se perguntar assim, quais são os frutos pentecostais? Os frutos, nós carismáticos sabemos, é o ardor missionário, gente. Não só entre nós leigos, mas também entre o clero, né? Que é assim comparável assim, com a igreja primitiva. Então, na paróquia, são pessoas evangelizando, ensinando, cantando, orando por cura e libertação, né? E os maiores frutos de tudo isso são os carismas, né? A RCC é considerado assim, um grande kairós. Você sabe o que é kairós? Kairós é assim, um tempo especial da graça de Deus para os filhos dele, né? Então, assim, o que significa frutos do Espírito? Então, frutos do Espírito é tudo aquilo resultado de uma influência do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que veio como resultado da nossa experiência do Espírito Santo é fruto do Espírito Santo. Então, entre eles está o ardor missionário, os dons carismáticos, a Igreja Católica, as comunidades eclesiais, etc. E
nisso tudo a metanoia, né? Metanoia, você fique sabendo agora, é uma conversão continuada, certo? Então, eu espero ter contribuído para que você compreenda o que é o Pentecostes. Eu dei todas essas passagens, olha, eu expliquei o que era desde o Antigo Testamento, como é que os israelitas celebravam o Pentecostes, que veio a partir dos gregos. Tentei dar para você todo um embasamento bíblico. Agora é preciso que você vá para cima, né? Eu sei que o Espírito Santo está lhe conduzindo a partir de agora. Um batismo no Espírito Santo. Você não é mais aquela pessoa que não sabe de nada. Você agora já, quando pega numa Bíblia, você já sabe, já vai direto naquilo que você quer, porque é obra do Espírito Santo. Se você ainda não fez, meu irmão, minha irmã, um seminário de vida no Espírito Santo, não perca tempo. Não perca tempo. A família Cenáculo já fez um grande, mega seminário. Viva a mesma experiência que viveu essa nossa irmã lá nos Estados Unidos. Tá bem?